Bem-vindos ao Psicologia em Evidência. Eu sou Andréia Pinheiro, psicóloga clínica, e hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes fica escondido por trás da euforia do Ano Novo. Os sentimentos de frustração e as comparações que fazemos, tanto com os outros quanto conosco. Essa época pode trazer à tona inseguranças, a sensação de que falhamos ou de que os outros estão vivendo vidas melhores. Somos bombardeados por imagens de conquistas e felicidades alheia, o que pode nos levar a nos sentirmos insuficientes ou frustrados com as nossas próprias experiências. Mas será que essas percepções são reais? Vamos explorar isso, como acolher esses sentimentos e transformá-los em aprendizado e autocuidado. Eu preparei esse episódio como um convite para você olhar para essas emoções de forma gentil e verdadeira, buscando entender como elas surgem e como nós podemos acolhê-las, sem nos deixarmos consumir por elas. Vem comigo que eu vou te ensinar tudinho aqui. Eu quis trazer esse tema hoje para vocês, para a gente falar um pouquinho das nossas frustrações, falhas, comparações, porque isso é muito comum nessa época, né? Nós já estamos aqui na última semana de 2024, quase começando um ano novo, né, no calendário, mas esse é um momento que muitas vezes desperta em nós esses sentimentos. Parece que é tudo muito glamuroso, né? Festa de final de ano novo, vida nova, não é assim que a gente fala? Mas na realidade é só uma passagem, né? Muitos de nós faz metas, né? Faz aquele planejamento de metas para o ano seguinte, de como a gente gostaria de se comportar, criar novos hábitos, deixar novos hábitos, né? Guardar mais dinheiro, fazer mais viagens. A gente faz muitos planos, mas na maioria das vezes, né, a gente tem dificuldade ao longo desse ano de colocá-los em prática, né, de fazer metas realistas, de criar expectativas mais próximas do nosso contexto. E muitas vezes, quando chega no final do ano, a gente vive esse momento, essas emoções que muitas pessoas podem sentir de forma muito negativa, né? E até mesmo muito avassaladora, né? Que é a frustração, a falha e essas comparações, né? E essas comparações atualmente são coisas muito graves, né? Porque assim, a gente está o tempo todo, né, diante de uma vida perfeita, né? De recortes do Instagram de vidas perfeitas, né? Mas aí o que a gente faz? A gente se compara a nossa vida como um todo, todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que não deu certo, né? Todas as metas que não foram alcançadas, a um recorte da vida das pessoas. Então fulano está conseguindo fazer a viagem maravilhosa, ciclano está conseguindo trocar o carro, comprar uma casa, né? E eu que fiz algumas metas, mesmo pequenas metas, não consegui chegar até o final, dando um check ali na minha agenda, no meu bloco de notas ali, né? Dando um check no meu ano de 2024. Agora, o que acontece, né, gente? A gente se toma como um todo, né, nesses momentos, muitas vezes, e acaba se desqualificando, né, ou tornando isso uma avaliação, uma percepção de nós como um todo. Então, a gente mexe no nosso autoconceito aí, como se a gente não tivesse conquistado algum objetivo ou alguma meta, né, nos tornasse falhos, nos tornassem defectivos, nos tornassem incapazes, insuficientes. Muitas vezes a gente deixa de olhar para as metas, para as coisas que a gente faz e ver o passo a passo, porque talvez para conquistar algo, né, que a gente colocou como objetivo, a gente precisaria dar grandes passos, né? A gente precisaria resolver grandes problemas por trás disso, né? Então, assim, às vezes na hora da gente mensurar as nossas metas ali, né, as nossas métricas não são tão reais, né? A gente cria expectativas muito grandes, né, sem que de fato aquilo seja possível de ser realizada. E muitas vezes a nossa autocrítica pesa nessa hora,
né? Ou porque a gente não deu conta, ou porque a gente acredita que precisa ser de uma forma mais rígida, perfeita. Se não deu certo tudo da forma como eu imaginei, então é porque eu falhei. É porque eu não dei conta de fazer aquilo que eu me propus, né? Todas as pessoas do mundo, porque daí a gente tem uma rigidez também, né? Quando a gente pensa assim, então todo mundo conseguiu, menos eu, né? As pessoas têm essa capacidade, eu não tenho. Eu falho, né, em tudo que eu faço. Então a pessoa vai criando aí um autoconceito bem disfuncional, né? O que leva muitas vezes a essas emoções mais negativas, né, desagradáveis, como a gente costuma chamar. Mas vamos lá, o que é frustração? Né? Por que a gente se frustra? Né? E já vindo aqui dizer para vocês que é muito natural a gente se frustrar, e é até importante para a gente fazer uma revisão daquilo que a gente estabeleceu, né? Então a frustração vem quando a gente cria uma expectativa sobre algo, a gente quer que algo aconteça de determinada forma e aquilo não se concretiza, né? Então a gente fica frustrado, não deu certo algo que eu fiz, né? Então, como eu disse aí no comecinho, vamos entender o que não deu certo. Né, vamos entender se tudo isso, né, ocasionou uma falha tremenda, né, para que eu possa me avaliar de forma tão rígida, tão pesada. Né? Às vezes teve muitos passos, muitas coisas durante o ano que eu consegui fazer. Né? Talvez a minha meta tivesse muitas partes, né? Ou fossem metas grandiosas. E talvez fatores externos, né, que não dependem do meu próprio controle sobre isso, né, das minhas ações, dos meus comportamentos, podem ter influenciado nesse desfecho. Né? Então vamos olhar para as coisas com calma, de forma realista. Vamos fazer uma avaliação ponderada sobre as coisas e sobre nós. Principalmente sobre nós, porque se criticar, se cobrar, se avaliar de forma tão rígida, botando a nossa régua lá em cima, não é isso que é motivador para que a gente faça mais e melhor no ano que vem. Talvez o que possa te motivar é que você olhe de forma mais realista, possível, né, que aquelas metas elas sejam possíveis de ser realizadas. Eu gravei um episódio sobre isso, né, sobre metas, sobre hábitos, sobre coisas que a gente gostaria de fazer e quer criar. Como a gente faz tudo isso? Né, você pode buscar lá no canal. Mas vamos olhar para as nossas conquistas diárias, vamos olhar para as nossas conquistas semanais, mensais, né, e vamos colocar também na nossa lista aí de metas, né, para 2025, ou para nossas metas de vida, momentos de cuidado, de autocuidado, né, de menos comparação com as pessoas. É impossível a gente não se comparar, tá? É natural que a gente se compare, até para a gente dar novos passos, a gente seguir, né? A gente só consegue ter tomadas de decisão a partir de comparações, né? Mas nem sempre são comparações simples. Né, são coisas complexas, depende de muitos fatores. Né? Então, se criticar, né, ou se afundar num sentimento de frustração porque não conseguiu algo que havia desejado ou que planejou, ou até mesmo você pode ter seguido todas as metas, né, que você se propôs. Só que o desfecho não foi daquela forma, né, independia de coisas que você podia controlar. Tá tudo bem. Nossa vida é feita do dia a dia, de todos os dias, né? Nós estamos encerrando um ano no calendário, né? Mas a nossa vida continua a partir de hoje, né? E ficar mergulhado nesse sentimento, né? Nessa emoção de que as coisas não dão certo para mim, eu tô sempre falhando. Talvez a gente precisa rever a forma como a gente está fazendo isso. Porque colocar metas, né, e tentar de alguma maneira e falhar pode ser um sinalizador de que talvez a forma que eu escolhi para fazer isso não é a mais eficiente, não é a mais eficaz. Talvez eu tenha que mudar a forma como eu faço essas coisas, né, rever a maneira como eu fiz esse planejamento. E é só isso. Né, diminuir essas metas, não me cobrar tanto, porque à medida que eu vou alcançando pequenas metas, né, eu vou me motivando a fazer mais, né, eu vou me recompensando, eu vou tendo uma sensação melhor. Então, assim, deixar tudo agora para a última semana do ano, né, para fazer esse balanço da vida como um todo, é injusto com você. Não é legal.
Não é isso que vai fazer com que você se sinta bem, que vai te motivar para fazer outras coisas. Mas é você olhar para a sua vida e entender aquilo que você quer alcançar. E talvez não seja em um único ano que a gente vai alcançar essas metas. Talvez leve tempos, leve meses, leve anos. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa estar com isso no nosso norte, sabe? Na nossa bússola ali, no nosso radar, e continuar seguindo nesse caminho que vai nos levar a isso que é muito importante. Uma outra coisa que pode gerar muito essa sensação, esse sentimento de fracasso, de frustração, são as comparações, né? É receita certa a gente ter essa sensação de menos-valia ou de menos capacidade quando a gente está o tempo todo se comparando. Né? E parece que as nossas comparações deixaram de ser comparações no meio que a gente vive, no contexto que a gente está. Né? Porque antes a gente se comparava com um colega, com um professor, com uma pessoa que a gente admirava, né? E hoje a gente se compara, né, com os influencers do TikTok, da rede social, pessoas que a gente não conhece, a gente não sabe da vida delas, do contexto da vida delas, a gente não sabe nada sobre as pessoas, né? Sobre como aquela pessoa chegou até ali, se ela alcançou aquilo tudo sozinha, se ela teve ajuda, da onde que aquilo veio, qual o preço que ela pagou para chegar até ali. Né? Então eu sempre digo, às vezes a gente quer ter o corpo, né, da Sabrina Sato, mas a gente quer pagar o preço da Sabrina Sato para ter aquele corpo? Né? A gente quer se privar de todos os momentos de comemoração, poder tomar alguma coisa, poder comer, poder se divertir. Talvez ela tenha dificuldade de fazer essas coisas que a gente faz, que a gente consiga fazer todos os dias. Talvez ela tenha que restringir a vida dela, né, ao trabalho, à profissão, porque a imagem dela se sustenta também com isso. Né? Então, assim, vamos nos comparar, gente, com coisas alcançáveis, mensuráveis, né? E sem ser com um único recorte da vida das pessoas, né? Eu sempre digo, se for pra gente se comparar, vamos nos comparar com pessoas que a gente conhece aquela história, que a gente sabe, né, como é que essa pessoa chegou, e mesmo assim a gente não vai saber tudo, né, como essa pessoa vivenciou esse processo, mas isso faz com que a gente tenha um pouquinho da dimensão de como essas coisas são. Então, assim, deixar para o último mês, né, do ano, para a última semana, né, pro último minuto, a gente fazer essa avaliação e se comparar e imediatamente correr lá e fazer uma lista, né, de metas intermináveis, né, hipercomplexa, cheia de fatores envolvidos, de coisas que estão fora do nosso controle. Se comparar com esses recortes que a gente vê nas redes sociais, é um prato cheio para frustração, né, para esses sentimentos de fracasso, né, e é muito injusto conosco. Então, assim, quando a gente for criar uma lista, né, e talvez essa lista seja necessária nessa última semana, nesse último momento, que a gente crie uma lista de tudo que a gente conseguiu fazer, de tudo que a gente alcançou. Talvez você não se lembre de tudo, porque você deixou para fazer essa mensuração agora como um todo. Mas se a gente criar o hábito, né, de fazer isto diariamente, semanalmente ou mensalmente, a gente vai ter uma ideia mais realista, né, do passo a passo. A gente tem como mudar as metas no meio do caminho, reestruturar a forma, o formato como a gente quer conquistar essas coisas, né? E você pode começar por coisas simples, né? Se você conseguiu estar mais com as pessoas que você gosta esse ano, você conseguiu estar mais tempo ao lado de pessoas que você gosta, e eu não digo assim, toda semana eu estive. Não, você conseguiu? Coloque isso como um ganho, uma vitória para você. Né? Foi algo que você conseguiu, que talvez no ano anterior, nos dias anteriores, né, era muito difícil. Né? Então você conseguiu estar ao lado de pessoas que você gostava, você conseguiu mudar pequenas coisas na sua rotina, você conseguiu terminar o ano talvez sem grandes prejuízos e fracassos, né? Sem ter perdido alguém importante para você. Então talvez esse ano tenha muitas coisas que você possa comemorar, né? Talvez você tenha se recuperado de uma doença grave, um ente querido se recuperado de algo que aconteceu, né? Você teve alguma conquista, um filho, um parente próximo, um amigo, né? Você conseguiu mudar de trabalho esse ano, se essa era a sua meta, você conseguiu começar uma atividade física, melhorar alguma coisa dentro da sua rotina, né? E assim, a gente pode voltar
A gente pode recomeçar, né? Talvez a gente acredite que ter sucesso é só quando a gente alcança o resultado final. E sucesso pode ser todos os passos que a gente dá nesse caminho. Hoje eu consegui fazer determinada coisa. Hoje eu consegui não fazer determinada coisa. Hoje isso deu certo. Hoje não deu nada errado, né? Hoje foi um dia tranquilo. Hoje eu tive uma excelente noite de sono, né? Hoje eu pude estar ao lado de alguém. Hoje eu pude fazer algo para alguém. Essa sensação que a gente sente quando a gente consegue servir, né? E servir no sentido assim, se doar, né? Se doar de alguma maneira, né? Se doar numa escuta, se doar num trabalho, se doar para alguém, fazer alguma coisa pelos outros. Isso dá uma sensação muito grande, né? De que a gente pode estar contribuindo, de propósito, né? De que a gente, pra gente mesmo, se sentir um pouco mais respeitado, menos egocêntrico, né? Menos autocentrado, porque isso também faz com que a gente tenha muitas críticas sobre a gente. Né? A gente está sempre voltado para dentro, né? Sempre preocupado com aquilo que a gente fez, que deixou de fazer, com o que o outro está achando, com o nosso mundo mental. Tá? Então, assim, se dedicar um pouco ao outro, sair um pouco desse holofote, pode fazer com que a gente se sinta um pouco melhor, que a gente não se critique tanto, que a gente não se cobre tanto. Né, tenha um pouco mais de autocompaixão. Coloque no seu dia a dia atividades prazerosas que você possa se recompensar. Para não chegar no final do ano também, você não ter aquela sensação de eu fiz, eu me entreguei, né? Eu abri mão de todas as coisas que eram importantes para mim, em detrimento disso, daquilo, daqueles, e não fiz nada por mim. Né? Como se isso fosse uma queixa de que as pessoas não fizeram o mesmo, de que você não recebeu nada em troca. Se dê algo em troca. Né? Todos os dias, se permita ter uma noite de sono adequada, se permita fazer uma refeição de forma tranquila, se permita não criar expectativas tão irrealistas, fazer planos alcançáveis, metas realizáveis, e se permita se conectar com você e com pessoas queridas. Eu desejo que você tenha um excelente finalzinho de 2024 e possa alcançar coisas novas, prazerosas, momentos felizes, né, na sua vida a partir de agora, em 2025, 26, 27, daqui para diante. Crie esses momentos na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Um beijo e um feliz ano novo para todos vocês. Até o próximo episódio.